Bom dia a todos. Essa já é a nossa 31ª reunião do grupo de estudos que vem lendo e debatendo a obra há 2000 anos. No nosso último encontro, nós começamos o capítulo 8, que é intitulado No Grande Dia do Calvário. Então, a Lívia, o final do capítulo 7, a Lívia ela teve um encontro com Jesus, e ela foi vestida com roupas locais, lá para que ela não fosse identificada como uma patrícia, né? E isso causou muita revolta no público, né? E o ânimo entre eles ficou muito ruim, né? Desde então. Aí, passado uns dias, né, desses acontecimentos, né, foi o comecinho desse capítulo, então agora vamos continuar a leitura. Aproxima-se a Páscoa no ano 33. Né? Esse livro, lá no primeiro capítulo, ele, aquela primeira cena, né, em que o Públio está conversando com o Flamínio, lá na casa do Flamínio, né, ocorre em maio do ano 31. Então, quase 2 anos depois, né, ele está na Palestina agora. Né. Numerosos amigos de Públio haviam aconselhado a sua volta temporária a Jerusalém, a fim de intensificar os serviços da procura do filhinho. Por que isso daí, né? Porque assim, lá os judeus, eles tinham 3 grandes festas, né? A Páscoa, depois Tabernáculos, que que seria para nós a Pentecostes, né? São 7 semanas depois da Páscoa. E aí depois uma outra que são 7 meses depois da Páscoa, que também tem as comemorações, né, do Ano Novo Judeu, né, do Dia do Perdão, né. Então essas são as 3 grandes festas lá do povo judeu. E nessas 3 festas, as pessoas que tivessem condições, né, elas deveriam ir a Jerusalém para prestar, né, as suas homenagens, participar das festividades no templo. Então, por isso que teve esse conselho, né, para o público, né, porque aí, como muitas pessoas iriam ao templo, né, aí ele poderia intensificar os serviços da procura do filhinho. No curso das festividades que concentravam, na época, as maiores multidões da Palestina, estabelecendo possibilidades mais amplas ao reencontro do desaparecido. Peregrinos incontáveis de todas as regiões da província dirigiam-se para Jerusalém a participar dos grandes festejos, oferecendo simultaneamente os tributos da sua fé no suntuoso templo. A nobreza indígena, aí indígena aqui é interessante, né? Porque como seria a pessoa do lugar, né? O nativo. Achei interessante essa acepção da palavra. A nobreza indígena, então a nobreza local, também se fazia notar ali, em tais circunstâncias, através de seus elementos mais representativos. Todos os partidos políticos
se arregimentavam, se reuniam, se organizavam para os serviços extraordinários das solenidades, né, das cerimônias, que reuniam as maiores massas do judaísmo, encaminhando-se para lá os homens mais importantes do templo. As autoridades romanas, por sua vez, concentravam igualmente em Jerusalém, na mesma ocasião, reunindo-se na cidade quase todos os centuriões e legionários, destacados a serviço do império, nas paragens mais remotas da província. Então, como tinha um grande afluxo de pessoas lá para Jerusalém, as autoridades também concentravam, né, o exército, todo mundo lá para dar conta da segurança de todos, né, e controlar essa população. Públio Lentulus não desdenhou, não desdenhou, não desprezou, né, o convite, o alvitre. E antes que a cidade se enchesse de romeiros e exploradores, já ali se encontrava com a família, fornecendo instruções aos servos de confiança, conhecedores do pequenino Marcos, de maneira a estabelecer um cordão de investigadores atentos e permanentes, enquanto durassem os festejos. Em Jerusalém, o convencionalismo social não se modificara, notando-se apenas a circunstância de Públio haver dispensado a residência do tio Salvio, adquirindo uma vila confortável e graciosa em plena rua movimentada, de onde pudesse observar igualmente as manifestações populares. As vésperas da Páscoa chegaram com volumosa pré-amar. Pré-amar é uma maré cheia, maré alta, né? Então, a volumosa pré-amar de peregrinos de todas as classes e de todas as localidades provinciais. Interessante observar-se naqueles blocos heterogêneos do povo os hábitos mais díspares, mais diferentes entre si. Caravana sem conta, revelando os mais esquisitos costumes, atravessavam as portas da cidade, patrulhadas por poderosos soldados pretorianos. Aqui acho que era mais uma questão aí para explicar, né, para a gente contextualizar, né, como a Angélica sempre fala, o Emmanuel, quando escreve, ele faz a gente entrar dentro do lugar, né, ele dá tantos detalhes para a gente se ambientar, né. Algum comentário de vocês nessa parte? Alguma dúvida com relação aí às festas? Se tiver, pode perguntar também. Então eu vou continuar a leitura. Lívia conversa com ele, né? E enquanto o senador fazia comparações de ordem econômica, social e política, observando as massas do povo que afluíam às ruas movimentadas, vamos encontrar Lívia em palestra íntima com a serva de sua amizade e confiança. Sabeis, Senhora, que também o Messias chegou ontem à cidade? Exclamava Ana, com um raio de alegria nos grandes olhos. Verdade? Perguntou Lívia surpresa. Sim,
Desde ontem chegou Jesus a Jerusalém, saudado por grandes manifestações populares. A ressurreição de Lázaro, na Betânia, confirmou as divinas virtudes do Filho de Deus entre os homens mais descrentes da cidade. E acabo de saber que sua chegada foi objeto de imensas alegrias da parte do povo. Então, eu deixei aqui indicado, né, essa questão da ressurreição de Lázaro, né, que estava lá tá em João, capítulo 11. É um texto bem bonito, é longo, é quase o capítulo inteiro, né, versículo 1 ao 45, né, e ele vai, Jesus é chamado, né, pela Marta e pela Maria, que são as irmãs do Lázaro, né, e aí Jesus fala, não, eu já vou, Lázaro está bem, né, e aí ele fica ainda 2 dias antes de se dirigir lá para Betânia. E aí ele ainda não estava perto, então demora mais 1, 2 dias para chegar. Aí quando chega, eles falam, Lázaro já morreu, né? Faz 3, 4 dias, né? E aí o Jesus fica tranquilo, né? As pessoas estão meio desesperadas, né? A Marta, a Maria estão inconsoláveis, dizendo que se ele tivesse lá, essas coisas não aconteceriam, não teriam acontecido. E aí, por fim, Jesus fala que ele quer ir aonde Lázaro tinha sido sepultado, né? E aí as pessoas, né, e relendo o texto, a gente percebe que as pessoas imaginam que ele já estivesse cheirando mal, né, que já, né, depois de tanto tempo já estaria no processo de decomposição o corpo, né, mas ninguém tinha certeza, é só uma imaginação. Então, e aí ele chega e fala para lá, pedem para que tirem a pedra da porta lá da sepultura, né, e aí ordena a Lázaro para que se levantasse e saísse, né? E aí ele faz isso, né? E aí é aquele espanto geral, né? E é por isso que ele põe aqui, né? Que isso daí foi importante para os homens mais descrentes, né, começarem a acreditar nele. Marca. Comentários dessa parte? Sobre essa questão da ressurreição? Vou seguindo a leitura. Todas as janelas se enfeitaram de flores para sua passagem triunfal. As crianças espalharam palmas verdes e perfumadas no caminho, em homenagem a ele e aos seus discípulos. Então essa questão da ressurreição está no Evangelho de João, né? Mas essa outra parte da entrada de Jesus em Jerusalém, né, uma semana antes da Páscoa, né, que na Igreja Católica é o Domingo de Ramos, né, que é um domingo antes, por isso que tem Domingo de Ramos também por conta das palmas verdes, né, perfumadas no caminho. Então, e aí isso daqui a gente encontra nos 4 evangelhos, essa passagem. Muita gente acompanhou o mestre dentre as margens do lago, desde as margens do lago de Genezaré, né, seguindo até aqui, através de todas as localidades.
Quem me trouxe a notícia foi um conhecido pessoal, portador do tio Simeão, que também veio a Jerusalém nessa grande caminhada, apesar da sua idade avançada. Ana, essa notícia é muito confortadora, disse-lhe a senhora com bondade. E se pudesse, iria ouvir a palavra do Mestre, onde quer que fosse. Mas bem sabes as dificuldades para a consecução, para conseguir executar, né, deste intento. Entretanto, ficas livres de tuas obrigações e trabalhos durante a permanência de Jesus em Jerusalém, de modo a bem aproveitares as festas da Páscoa. Ouvindo ao mesmo tempo as prédicas, né, os sermões, as palestras do Messias, que tanto bem nos fazem ao coração. E entregando à criada o indispensável auxílio pecuniário, né, a ajuda monetária, financeira, observava que Ana partia satisfeita em demanda das cercanias do Monte das Oliveiras, onde estacionaram massas compactas de peregrinos, entre os quais se notava a presença do velho Simeão de Samaria, romeiro desassombrado que não trepidara, que não tremia, não se abalara, né, apesar da idade avançada, em aderir ao movimento das peregrinações pelos mais escabrosos e longos caminhos. Alguém quer fazer algum comentário nessa parte aqui? Em casa de Lentulus, não havia tanto interesse pelas grandes festividades do judaísmo. Um único motivo justificava a presença do senador em Jerusalém naqueles dias turbulentos, qual o da busca incessante do filho, que parecia perdido para sempre. Diariamente, ouvia os servos de confiança, após as diligências, após as buscas empreendidas, e, de instante a instante, sentia-se mais acabrunhado, mais abatido, né, por acervas, né, acervas são azedas, né, coisas ruins, né, assim, difíceis, desilusões, considerando a luta inútil naquelas pesquisas exaustivas e infrutíferas. Na vivenda clara e ajardinada, as horas passavam vagarosas e tristes. Embalde, que é inutilmente, em vão, se movimentavam as ruas, patrulhadas por soldados e cheias de criaturas de todos os matizes sociais. O vozerio das ruidosas manifestações populares transpunha, né, passava aquelas portas quase silenciosas, como ecos apagados de rumores longínquos. A penosa situação conjugal em que se colocara separava o senador da mulher, como se estivessem irremediavelmente distantes um do outro e destruídos os laços sagrados do coração. Né? Então, toda aquela... desde que eles chegaram em Jerusalém, né, teve aquela trama, né, da Fúvia e do Sulpício, né, porque Pilatos
né, ficou encantado com a beleza da Lívia, né, e a Fúvia era a amante preferida do Pilatos. E então ela armou junto com o Sulpício, né, uma trama para isso. E essa trama foi muito eficaz, porque o Públio, né, ele era inseguro com algumas questões. Então eles foram, né, como a gente fala, colocando minhoquinha na cabeça, né, e o cara continuou dando alimento para todas essas minhocas, né? E aí ele se viu nessa situação que ele estava extremamente desconfiado da mulher, né? E a gente viu pelas atitudes dela, né, que ela não tinha dado nenhum motivo para essa desconfiança, né? Mas de qualquer maneira ele estava. E aí isso daí acabou causando essa separação entre os dois. Alguém quer fazer algum comentário? Foi a esse retiro de calma aparente que Ana voltou certa manhã, passados alguns dias, a fim de cientificar a senhora da inesperada prisão do Messias. Com a simplicidade espontânea e sincera da alma popular que ela encarnava, a serva humilde estudou com os mais íntimos pormenores, detalhes, né, mais íntimos detalhes, a cena provocada pela ingratidão de um dos discípulos, em virtude do despeito e da ambição dos sacerdotes e fariseus do templo da grande cidade israelita. Eu marquei essa parte, né, a cena provocada pela ingratidão de um dos discípulos. Né? Então, quem conhece a história, todos vocês devem conhecer, né, o Judas, né, que o Judas era um dos discípulos mais instruídos, né, ele sabia, ele também lidava bem com essas questões de números, né, pela própria origem dele, né, pela formação dele. Era ele, os mais instruídos, assim, seriam ele e o Mateus, né, que era o publicano, né. Então ele seria um dos mais instruídos. E ele achava que quando Jesus falava do reino, né, que viria, que teria na Terra, né, que seria instalado na Terra, né, eles não compreendiam, né, que esse reino é uma questão íntima de cada pessoa, né? E Judas achava que Jesus, né, estava com uma atitude muito passiva, né? Então se Jesus fosse provocado, né, por uma situação, né, grave, ele achava que Jesus ia acabar tomando uma atitude, né? Então essa questão aí está muito ligado a isso, né? Judas estava querendo que Jesus tomasse uma atitude. Esse era o grande objetivo dele, né? Lendo vários livros a gente percebe isso, né? E Jesus, né, teve
a última ceia, né, ele encarou Judas de uma maneira absolutamente tranquila, né? Ele sabia não, ele imaginava que isso pudesse acontecer, porque ele percebia que Judas tinha essa intenção de fazê-lo, né, tomar alguma atitude. Então, eu quis marcar essa parte para que a gente conversasse sobre isso. Aí eu até cito para vocês, né, se vocês tiverem a curiosidade, leiam o poema Amor e Perdão, que está no livro Coração e Vida, da Maria Dolores. Ele fala sobre ele aborda essa questão de Judas, né? É muito interessante, muito bonito. Comentários? Paulo? Oi? Eu acho que essa postura de Judas, né, de querer que Jesus fizesse a coisa de uma outra forma, né, que agisse de uma outra forma, está muito relacionada com o que a gente discute aqui nas aulas quase toda semana, né? Essa nossa vontade de querer agir, né, quando ficamos indignados, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente repete muito aqui, né? Quando a gente não consegue entender essa passividade, né? Quando as coisas são lidadas de uma forma mais tranquila, mais ponderada. Eu acho que faz parte da natureza do ser humano essa coisa de a gente querer fazer muito as coisas quando a gente fica indignado, quando é alguma coisa injusta, digamos assim, que a gente considera injusta. Então, acho que essa atitude dele de esperar mais de Jesus, ou de querer que ele fizesse alguma coisa, que alguma atitude fosse tomada, já que ele tem esse poder, a gente faz muito isso, eu acho, né? E a gente tem discutido muito isso, essa questão de como agir nessas situações, de como controlar esses nossos ímpetos, né? De fazer coisas sem ponderar um pouco, sem levar em conta o que realmente é importante. Então eu achei que era legal a gente refletir um pouco nesse momento, até para ver como que, né, para a gente lembrar, né, como que Jesus lidou com essa situação. Eu acho que isso vai ser uma lição muito boa para a gente. Eu acho que mais do que isso, eu concordo com tudo isso daí que você falou, mas eu acho que eu também entendi, além da gratidão, a necessidade que às vezes a gente tem de se impor, né? Porque às vezes a gente acha que a gente está tão certo que a gente não quer saber a explicação do outro, né? E eu acho que essa ponderação também que eu acho que a gente tem que ter, né? De repente tentar enxergar o outro lado e ver qual que é o motivo do outro, e por mais que a gente não faça o que o outro faria, eu acho que a gente também erra quando a gente passa por cima da decisão do outro e quer que a nossa prevaleça, né? Perfeito. Eu acho que tem um pouquinho disso também. É isso aí. É muito interessante, porque quando a Mila fez o comentário dela inicial, né? Eu pensei justamente nisso. Aí, antes de eu falar, a Fabiana já falou exatamente o que eu gostaria de ter falado. Muito legal essa sintonia. Mais comentários? Amargamente compungida, né? Assim, ela estava emocionalmente afetada em face do acontecimento. Lívia considerou que, se fosse noutro tempo, recorreria imediatamente à proteção política do marido, de modo a evitar ao profeta de Nazaré os ataques e as ambições das ambições desmesuradas. Agora, porém, reconhecia não lhe ser possível socorrer-lhe do prestígio do companheiro. Socorrer-se do prestígio do companheiro.
em tais circunstâncias. Mesmo assim, procurou aproximar-se dele, por todos os modos, embora improficuamente, embora sem sucesso. De uma sala contígua, de uma sala ao lado, né, ao seu gabinete, notou que Públio atendia numerosas pessoas que o procuravam particularmente, em atitude discreta. E o interessante é que, segundo as suas observações, todos expunham ao senador o mesmo assunto, isto é, a prisão inesperada de Jesus Nazareno. Acontecimento que desviara todas as atenções das festividades da Páscoa. Tal interesse despertado pelos feitos do Mestre em todos os espíritos. Alguns solicitavam a sua intervenção no processo do acusado. Outros, da parte dos fariseus ligados aos sacerdotes do Sinário, encareciam, né? Então eles tentavam mostrar com cores mais nítidas, né, aos seus olhos os perigos das pregações de Jesus, apresentado por muitos como revolucionário inconsciente contra os poderes políticos do Império. Eu trouxe essas duas, marquei essas duas partes, né, em amarelo, né, que é para a gente discutir todas as coisas, acho que na nossa vida. Agora eu já não lembro mais quem falou, acho que foi a Fabiana, que quando ela estava falando lá na nossa lição da abertura, da dor, né, que agora ela procura olhar a dor de uma outra forma, né. Eu acho que tudo na vida a gente tem formas e formas de olhar as coisas, né? E a gente decide, né? Eu gosto de brincar, né? Que você pode sair procurando bituca de cigarro ou procurando flores, né? Isso é uma decisão de cada um. E se a gente tiver uma atitude mais negativa, obviamente que vão chamar a nossa atenção, vão saltar aos nossos olhos, né? Mais os aspectos negativos, porque a gente está procurando isso, né? Agora, se a gente estiver procurando aspectos positivos, com certeza a gente vai se dedicar mais a olhar esses aspectos positivos. Eu acho que eu já comentei com vocês, né, que tem esses livros como Fonte Viva, né? Eu sempre de manhã costumo fazer uma leitura desse livro, logo no começo da manhã, né? E quando eu comecei essa prática, né, são 5 livros que tem dessa coleção, né? Tem o Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, o Vinha de Luz, o Fonte Viva e o Palavras de Vida Eterna. Em todos eles tem 180 lições, né? Então, aí o que eu fazia? Eu lia e aí eu achava assim, que uma lição era muito importante, né? Eu virava dobrava a orelha da página, assim, né? E fazia uma marca, né? E aí, porque aquela lição era mais importante. Aí chegou um dia que eu acabei de ler todos esses livros, né? E aí eu comecei a reler. E aí, para minha surpresa na época, eu percebi que nem todos aqueles que eu tinha marcado, né, virando a orelha da página, chamaram tanto minha atenção, né, nessa segunda vez que eu fui ler o livro, quanto da primeira. E tinham outros que eu julguei, nossa, esse eu deveria ter marcado, né? E aí, quando eu estava, acho que na metade do livro, que eu percebi, né, eu demorei um pouco ainda para perceber que a gente tem momentos diferentes na nossa vida, né? Então tem épocas que a gente dá mais atenção a algumas coisas, épocas que a gente dá mais atenção a outras coisas, né?
Por isso que eu tinha, às vezes, marcado um, às vezes marcado outro, né? E aí que eu percebi isso, né? Então, essa nosso jeito de olhar também tá... A gente tem que começar a entender como a gente está se sentindo, né? Então, porque se a gente começar a perceber que a gente tá olhando muitos aspectos negativos da situação, né? Então, agora que a gente já está começando a se conhecer um pouco melhor, né? Então a gente tem essa condição de dar a parada, né? Deixar a poeira baixar um pouquinho e olhar para as nossas atitudes. E a hora que a gente começa a fazer isso com mais frequência, a gente vai ver que a gente vai ter menos essas oscilações, né, de achar que as coisas estão ruins, né, porque a gente, quando começa a perceber que a gente está olhando mais esses aspectos negativos, né, então a gente já dá essa paradinha, olha. Glória, você quer falar? Não, Paulo, estou só ouvindo e aprendendo mais. Tá bom, não, tudo bem então. Alguém quer fazer algum comentário? Ô Paulo, eu acho que eu já falei aqui, né? Eu particularmente tenho uma outra forma de lidar com esses aprendizados aí que a vida me traz, dentro da terapia, né? E é muito curioso isso daí que você falou, que eu também costumava fazer isso. Eu dobrava, né, pontinha do livro em alguma lição que era interessante, mas eu não voltava nela, ou quando eu voltava, eu pensava comigo, mas por que eu marquei isso, né? E aí um dia eu discuti isso com a minha terapeuta, ela falou assim, Fabi, a gente tem as nossas próprias releituras também, né? A gente marca pra gente fazer, mas a gente tem que entender que é como aquela história do rio, né? Que ele não passa da mesma forma, pelo mesmo percurso, né? Então, ela me deu essa dica de repente, não se cobrar tanto, né, porque eu ficava me cobrando, né, falando assim, caramba, mas eu coloquei ali, não voltei daquilo depois, né. Ela falava, não, mas aquilo para você naquele momento é importante, num outro momento não é mais importante, pode não ser mais importante, porque você não é mais a mesma pessoa, porque você tem outros valores, porque você enxerga de uma outra forma, ou até porque você já aprendeu aquela lição de uma forma mais vívida, né, no seu dia a dia, né. E aí eu comecei a prestar atenção nisso e realmente começou a fazer sentido para mim. Realmente, algumas lições que eu tinha colocado lá, eu já tinha vivido de uma forma diferente e já tinha experimentado aquilo, por isso que aquilo é como se aquilo já tivesse dentro de mim. Eu já soubesse daquilo, por mais que eu não soubesse praticar da forma correta, eu já sabia daquilo, né? Então, eu acho que a gente também, essa questão do, eu vou ser bem honesta, comigo não aconteceu do dia para a noite eu acordar e falar, eu vou ser uma pessoa positiva. Eu precisei de um tempo, eu precisei de uma releitura de mim mesma, eu precisei criar o hábito, como você disse, né, da gente criar o hábito de não ver as bitucas e de ver as flores, e isso eu fui me policiando a cada dia, porque quando a gente tem uma leitura mais pessimista, é o pessimismo que vem primeiro. Então eu comecei a me policiar para que eu não fizesse só a leitura negativa da coisa. Isso é uma coisa que até hoje eu me policio. Não é uma coisa fácil de fazer, não é uma coisa simples de fazer, mas é uma coisa que eu vejo que hoje para mim é possível, entendeu? Bem-vindo ao clube. Você acha que comigo foi muito diferente, né? A gente tem essa tendência de olhar as coisas mais negativas, né? E esse processo é um processo longo, né? De conseguir fazer de ter essa calma, né? De respirar, né? A hora que os problemas, né, afloram, começam a acontecer, aí a gente parar e falar, não, calma, vamos olhar isso com mais calma, né? Porque a hora que a gente olha só com mais calma, que a gente consegue se acalmar, né, antes de dar uma resposta, antes de tomar uma atitude,
a gente já acaba fazendo de forma diferente. Eu lembro no trabalho, né, durante muito tempo, eu pegava o jeito que eu fiz, né, foi assim, às vezes chegava alguma coisa, assim, aí eu escrevi o e-mail, né, e, e, e não mandava. Eu escrevia a resposta e não mandava. Aí, passado, fazia outra coisa, aí eu voltava naquele e-mail, né? Mas eu tinha escrito, né? Então, a escrita, aí você coloca, né, de uma forma, às vezes, mais do que você deveria, né? E aí eu lembro que normalmente eu ia suavizando o e-mail, né? Aí eu já estava mais calmo. O fato de escrever aquilo lá ajudou essa coisa de colocar para fora, né? E aí, então, eu já tinha colocado para fora aquela minha angústia, aquela minha raiva, sei lá, minha decepção. Aí eu escrevia e ajudava. Aí ia fazer outra coisa, né? Passava um tempo, voltava ali, aí não preciso fazer isso, posso mudar essa palavra, posso tirar esse pedaço, né? Então, é interessante. Eu também já fiz muito isso, Paulo. Tem até um meme aí nas redes sociais que fala, né, que às vezes quando você está digitando, Deus bota a mão no seu ombro e fala, filho, calma. Muito Hoje bom. eu digito o e-mail de manhã e só manda no final do dia, quando eu vou embora. Porque eu também sou assim, tem várias palavras que eu amenizo, tem várias palavras que eu tiro, vamos lá com calma. Eu acho que o nosso trabalho é o nosso maior exercício para isso, eu particularmente vejo, sabe? Porque dentro do ambiente de trabalho, eu acho que são muitos desafios que a gente consegue talvez enxergar numa ótica mais diferente tudo isso aí que a gente vê no espiritismo e talvez em alguns momentos, eu falo por mim, conseguir colocar em prática. Uhum. Não, com certeza. E lá no trabalho as pessoas não estão, na sua família, né? As pessoas, nossa, eu não vou falar isso para Fabiana, ela pode se ofender. No trabalho não tem essa coisa, né? Se você lembrando de se ofender, se eu falo se ofender, azar, né? Também tem É isso. verdade. Quando eu estava falando, me veio a para contar para vocês, né, essa questão lá do Heráclito, né, que até você comentou, Fabiana, né, do Rio, né, o que ele falava é o seguinte, que um homem não entra duas vezes no mesmo rio, né? Por quê? Porque quando o homem for entrar a segunda vez no rio, né, o rio não é o mesmo, porque as águas já passaram, né, então é um rio diferente, e o homem também está diferente. Né, então, por isso que ele falava assim, que era impossível um homem entrar duas vezes no mesmo rio. Mas também tem tudo a ver. Mais comentários? Eu vou prosseguir a leitura. Debalde, inutilmente, esperou Lívia que o marido lhe concedesse 2 minutos de atenção no compartimento próximo do gabinete privado, do seu gabinete privado. Sua ansiedade tocava o apogeu, o máximo, né? Quando lobrigou, quando viu assim de relance, viu não nitidamente a figura de Sulpício Tarquinius, que vinha da parte de Pilatos solicitar ao senador o obséquio da sua presença imediatamente no palácio provincial, a fim de resolver um caso de consciência. Públio Lentulus não se fez rogado. Ponderando os deveres do homem de Estado, concluiu que deveria esquecer quaisquer prevenções da sua vida particular e privada, marchando ao encontro das obrigações que devia ao império. Lívia perdeu, então, toda a esperança de implorar-lhe
auxílio para o mestre naquele dia. Aí eu faço uma provocação para vocês, né? E se ela tivesse conseguido falar com Públio? E se Públio tivesse ajudado Jesus? Né? Aí eu pergunto, a tarefa de Jesus não teria sido cumprida? Né? Porque a Igreja Católica, muitas das outras igrejas que são cristãs, dizem que Jesus é o Salvador da humanidade, que ele veio para cá para salvar a humanidade. Então, se ele não fosse condenado, ele não teria salvo a humanidade? O que vocês acham? Queria escutar vocês. Eu acho que ele... Oi? Pode falar, pode falar. Depois eu te chamo, Luciana. Não, é que eu só acho que ele salvaria, mas de um jeito diferente. Eu penso assim, eu acho que seria diferente. Não, é que assim, eu não vejo como salvar a humanidade, entendeu? Eu vejo como se as lições dele fossem lições que nos ajudassem hoje em dia. Eu não vejo tanto, eu não consigo, desculpa gente, mas eu não consigo ver ele como um salvador da humanidade. Eu acho que ele foi um exemplo, sim, para todos nós, e que as suas lições, elas devem ser seguidas na medida que a gente conseguir, óbvio, né? Porque são lições de amor, de paz, de reflexão, mas eu não sei se necessariamente eu consegui enxergá-lo como um salvador. Mas eu acho que ele conseguiria fazer o que ele se propôs a fazer quando ele veio para cá, mas de uma outra forma, se tivesse acontecido isso que você está falando. Legal. Luciana? Oi. Então, eu também concordo com a Fabi, só que eu acho que, assim, na verdade, a missão de Jesus, eu também não vejo muito bem como a missão de Jesus era a morte, vamos dizer assim, né? Mas foram por todos os ensinamentos que ele nos ensinou, né? Que ele tentou, né? Nos ensinar durante toda a sua passagem aqui pela Terra. Então eu vejo por esse lado. Paulo? Oi, pode falar. Eu não sei, eu vejo que Jesus veio nos auxiliar, né? Veio nos mostrar um caminho, né? Com seus exemplos e ensinamentos. Mas a salvação nossa está dentro de nós. Depende unicamente de como a gente vai lidar com as coisas, né? Com os ensinamentos que ele nos trouxe, né? Acho que ninguém salva ninguém, a não ser a nós mesmos que nos salvamos. Concordo com vocês. Eu acho que todos os comentários foram muito precisos, né? Acho que é isso. Eu fiz essa brincadeira aqui, justamente para falar. Se Jesus tivesse vindo, né? E aí, por exemplo, por que eu trouxe isso? Porque logo no começo da nossa leitura de hoje, né? No começo lá, tinha lá Jesus chegando no domingo de Ramos, né? E Jesus, né, quando vocês pegarem lá o texto, né, da Bíblia, ele fala assim, olha, vai lá, tem aqui perto lá um jumento e uma jumentinha, traz aquele, ele manda os discípulos dele, né, alguns discípulos buscarem esse jumento, essa jumentinha, porque estava nos escritos, né, dos profetas judeus, né, que o Messias entraria em Jerusalém montado num jumento e na jumentinha. Então, ele quis fazer isso, né? Então, e aí
e falava que ele ia ser saudado pelas pessoas. Então ele fez tudo como os judeus estavam esperando, né? Então, para que Jesus fez isso? Não porque aquilo precisasse, né, acontecer efetivamente, né? Ele fez para verificar se os judeus, né, notavam que ele era o Salvador que tinham previsto lá atrás, 500 anos, 800 anos atrás, né? Porque assim, nos últimos, eu não sei de cabeça esses detalhes, mas assim, nos últimos 300 anos, se eu não me engano, não tinha tido nenhum profeta. Então todos esses profetas eram de muito mais tempo, né, antes. Então, ele queria verificar. Mas, se os judeus, né, se ele chegasse, começasse a falar, e as pessoas começassem a perceber, né, quando ele vai lá, tem o caso lá da prostituta que vai ser, da mulher adúltera que vai ser apedrejada, se em todas essas outras, obviamente o Sermão da Montanha, né, se em todas essas situações, né, as pessoas percebessem que ele era efetivamente esse enviado, né, ele não precisaria montar no burrinho para entrar em Jerusalém, porque as pessoas já teriam percebido, né? Ele não ia precisar se ater àquilo lá, né? Talvez ninguém desse a mínima atenção a isso, né? E ele não ia precisar passar pelo que ele passou. Ele passou. Então, quando ele veio para a Terra, ele sabia que, olha, tem uma chance talvez maior de eu ir lá, falar e as pessoas não me compreenderem. Essa é a maior probabilidade. Se eu for lá e as pessoas não me compreenderem, eu vou ter que arcar com as consequências de ter falado, né? Porque isso que Jesus vai passar, que a gente vai ver nosso próximo encontro, né, é consequência dessa postura dele, né? Agora, se ele então ele sabia que essa era a maior probabilidade. Assim como hoje, se a gente começar a falar as mesmas coisas que Jesus fala na nossa sociedade aqui, né, a gente não vai ser olhado com bons olhos, né? As pessoas, ainda hoje, a gente precisa ficar falando que você precisa respeitar as pessoas, você precisa respeitar o posicionamento político das pessoas, você precisa respeitar, né, não fazer diferenciação com relação à cor da pessoa. O que é isso? É muito parecido, né, com o que estava acontecendo. Se você fizer isso hoje, você vai ser criticado, né? Então, assim, a probabilidade de alguém vir hoje, né, e ser criticado por falar o que Jesus falou é muito grande, né? Porque as pessoas preferem não mudar, né? São poucas pessoas, né, que estão nesse nosso grupo aqui, são poucas pessoas que não acompanham esse nosso grupo ao vivo, mas escutam depois pela internet, né, as nossas reuniões. E ainda são poucas, né, elas não são a maioria. Então, é isso. E agora, eu duvido que Jesus ficasse bravo, né, se ele chegasse aqui na Terra, apesar de saber que a grande probabilidade é não ser compreendido, ele não ia ficar chateado se ele chegasse aqui e fosse muito bem compreendido. De repente, ele podia dar ensinamentos muito maiores, né, e não precisar chegar e falar, olha, depois vai vir o Consolador, né? Ele já pudesse ensinar coisas que a gente precisou aguardar 19 séculos para
para vir para falar em outras questões para a gente. Então, era isso que eu queria. As coisas não estão pré-definidas, né? Você não veio para cá porque você tem que passar, a gente falou de dor, né? Porque você tem que passar por aquela dor. Não. Aquela dor que você estiver passando, utilize-a como um instrumento de iluminação, né? Um instrumento de mudar a sua vida, o seu modo de agir, né? E aí a gente vai começar a ver que as coisas fazem muito mais sentido, né? Porque aí não tem esse Deus que é punitivo, não tem esse Deus que é vingativo, não tem esse Deus que está de mau humor e que manda dor pra gente. E aí, né? Mais comentários? Então, se não tem mais comentários, tá todo mundo pensando nisso, né? Realmente é uma questão delicada que a gente não está acostumado. Ah, não, falta eu acabar de ler o parágrafo, né? E sem saber por quê, intensa amargura invadia-lhe o mundo íntimo, e foi com a alma envolta em sombras que elevou ao Pai Celestial as suas preces, fervorosas e sinceras. Vai marcar essa parte. Por aquele que seu coração considerava lúcido emissário dos céus, suplicando a todas as forças do bem livrassem o Filho de Deus da perseguição e da perfídia, né, da maldade dos homens. Então, o último comentário, né, é que assim, as preces servem para a gente fazer essa ligação com os céus. E não, né, como ela estava fazendo aqui, para atingir um objetivo aqui na Terra, né? A prece é estabelecer esse canal de ligação. Não é para obter nenhum favor, né? A gente precisa também pensar que a prece é para isso, né? Para essa, você tem uma finalidade muito mais nobre, né? E a hora que a gente começar a utilizar a prece com a finalidade que ela tem, tão nobre, né, de quer estabelecer, a gente vai perceber mais a ajuda que a gente observa. Porque às vezes a gente faz a prece, aquilo que a gente pediu aqui não foi dado para a gente. Mas a hora que a gente faz a prece, eles nos ajudam, né? Só que a gente não quer, a gente pega essa ajuda e simplesmente ignora, despreza a ajuda deles. Porque as coisas não acontecem do jeito que a gente queria. Então, esse é o outro lado, né? A hora que a gente começar a fazer a prece, né? E a gente vai começar a perceber essa ajuda, receber essa ajuda. Isso também eu acho que é importantíssimo para a gente. Mais comentários, pessoal? Sobre essa questão da prece? Essa questão da prece, Paulo, eu acho que ela tem muito a ver com o nosso entendimento mesmo, né? Como você está falando, do que realmente é uma dádiva de Deus, porque a gente é muito, vamos dizer assim, mimado a ter o que a gente está pedindo, mas às vezes o que a gente está pedindo não é o que a gente precisa. Então, às vezes, eu particularmente hoje em dia não peço nada, eu só agradeço, mas quando eu faço uma releitura, quando eu pedia e vinha diferente, vinha o que eu tinha para aprender. Então, às vezes também a gente tem que pensar que a gente pede aquilo, mas a gente ainda não está preparado para aquilo, né? Então, e não é porque Deus não é uma pessoa boa, Ele não está aqui para ficar dando presentes para a gente, né? Como a Mila falou, a gente, na verdade, tem que ser nosso próprio salvador, né? Não é através da prece que a gente vai querer que Deus salve a gente, mas a gente,
ainda tem essa concepção, né? Então, eu acredito que eu também, quando comecei a fazer o exercício de mais agradecer do que pedir, eu comecei a entender mais coisas dentro da prece. Então, é como hoje, como eu falei, eu agradeço, porque aí eu consigo também contabilizar de um modo positivo, é um jeito positivo, né, de ver os dons e as dádivas, o que a gente tem. Se a gente só pede, a gente sempre acha que a gente está faltando alguma coisa na nossa vida, né? Eu acho que o sentido não é esse mesmo. Legal, perfeito, Fabiana. Mais comentários? Então, pessoal, eu acho que eu vou parar hoje mas agora, porque depois essa reunião vai se estender. Então, aí a gente começa nessa reunião, né, dos poderosos lá de Jerusalém, na nossa próxima reunião. Tá bom?